Emerson, que estão no apoio aqui para nós. Zé, agora gravando, eu vou espelhar a tela aqui, tá? Deixa eu só... Ok. Eu vou puxar com o som. Opa! Isso. Bom, pessoal, bom dia, né? Como o Thiago disse, né? Essa TPC hoje sou eu, José Antônio, e o Thiago. Nós dois somos... Bom dia. Bom dia. PCNP de Tecnologia. O tema da nossa TPC hoje vai ser o componente curricular Tecnologia e Inovação. Ele é algo novo, né? Ele é um bebê, tem 2 anos. E a gente vai falar sobre as concepções dele e sobre a interdisciplinariedade, onde a gente pode irradiar a sua metodologia para as demais áreas. Os objetivos é discutir os pressupostos metodológicos que norteiam esse componente, visto que ele é novo, apresentar as abas de material de apoio da EFAP, onde se localiza tanto o caderno do aluno quanto o caderno do professor, propor o uso da metodologia de gamificação aos demais componentes curriculares, que é uma das estratégias utilizadas no componente, vocês vão ver isso, e apresentar exemplos de gamificação dentro dos diferentes componentes curriculares. Para começar, a gente vai ter um vídeo de sensibilização. É um vídeo do Clube da Leitura dos Objetos de Desenvolvimento Sustentável, Organização de Desenvolvimento Sustentável. É do livro Igualzinho a Mim, da Ana Maria Machado, e é um trabalho da Biblioteca de São Paulo e que estava disponível lá no repositório do Centro de Mídias. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida assim, ó. Devo dedicar esse livro, essa leitura, a uma pessoa que você está com muita saudade. A 2 amigos para todas as crianças do mundo. Impossível para o planeta. Uau, que dedicatória grande! Tem quem corre e dá salto. Tem quem assiste a novela. Agora eu tenho que ficar aqui porque é da Tem diretoria. quem vive em prédio alto. Tem quem vive na favela. Em avenida de asfalto, em escadinha ou viela. Um mora com pai e mãe. Outro tem um monte de irmão. Tio e primo de montão. Madrinha e sei lá quem mais. Vocês conseguem. Assopra todo o ar de dentro. Agora sopra o restinho. Agora, sem respirar, 1, 2, 3. Respira bem fundo. Um pulmão todo mundo tem. Palavra mais importante de todas, quando a gente pensa nas coisas que a gente é igual e nas coisas que a gente é diferente. Começa com E e acaba com A. Educação. Escolha. Exatamente, Benjamin! Se a gente pudesse ter escolha direito, talvez as coisas mais importantes, o que vocês escolheriam? Queria ter um gato e um cachorro. Eu também quero uma escolha só pra mim, mas pro mundo. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Em sonho ou vida real, precisa ter chance igual. E ter o mesmo direito. Igualzinho a mim. Também sou assim. Então, pessoal, a gente usou esse vídeo e agora a gente lança uma pergunta que vocês podem responder pelo chat. E quem não tiver o chat, ergue a mão e daí vai poder usar o microfone. É possível a gente escolher pelos alunos?
Essa é a nossa primeiro questionamento e gostaríamos da participação de vocês. Ou erga a mão para poder falar, ou responda lá pelo chat. A Andrea diz que não é possível responder pelos alunos. A Laís também diz que não é possível escolher pelos alunos. Não, é preciso respeitar suas individualidades, diz a Rosiane. Mas e aí? E quando a gente dá as coisas para os alunos fazer? A gente respeita se ele fala que ele fazer? Não, podemos orientar, mas não decidirmos por eles. Diana. A Mariette diz que não. A Cleusa Cardoso diz que podemos ajudá-los. A Nayara, podemos exercer uma influência. A Andrea coloca norteá-los. Pessoal, caso alguém queira abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? Não precisa nem levantar a mão. Só abrir o microfone, pode fazer uso da palavra também, tá? A Elaine, não, mas muitas vezes é possível direcionar. O Silvio, podemos mediar as escolhas dos alunos. Não, podemos auxiliar e direcionar as escolhas, disse a Denise. A Célia, não, temos que despertar o protagonismo com direcionamento. A Andrea Marques, não decidir por ele, não. Podemos orientá-los, decidir, não. Podemos, a Eliane, a Márcia Eiko, podemos orientá-lo, mas a decisão final é deles. A Fernanda Rafaela, não, pois são realidades, vivências diferentes. Precisamos orientá-los para optá-los pelo melhor para eles. Sempre orientá-los. Bom, e as escolhas desses alunos? Qual é o grau de participação dos alunos nessa escolha? Como vocês classificam? Quando eles têm que participar e escolher algo, essa participação é baixa, é média, é alta e por quê? A Ana coloca, escolhemos a melhor metodologia. O melhor material de apoio. Não decidimos por eles, mas fazemos algumas escolhas por eles. Certamente, Ana, a gente faz algumas escolhas por eles. Talvez pensando nisso. Mas será que não existe a possibilidade de a gente usar uma metodologia onde eles escolham mais, onde eles participem e atuem mais, no que eles vão ver, no que eles vão projetar? Daí, a maioria das vezes é baixa a participação, infelizmente. Deixa eu ver quem foi. Foi a Andrea que falou. A Ana Célia Furtado falou que é baixa a participação dos alunos. E aí, alguém quer mais falar? A gente pode abrir o microfone, quem quiser falar também. Tá?
O Silvio, podemos utilizar um método PBL para uma melhor participação dos alunos. Isso. Tá. No ensino médio é mais baixa, a Nayara ainda fala assim, que a participação dos alunos parece que eles estão indiferentes, né? A Cleusa teria que ser alta, mas infelizmente nem sempre. Bom, gente, essa era uma reflexão assim básica de qual é o grau. O ensino médio é baixo, poucos desmotivados. É justamente para a gente entrar nessa questão de motivação, participação, a atuação sabe? Protagonista da sua própria aprendizagem. E por que a gente trouxe isso? Thiago, acho que a gente pode já ir pro, tá? Se a gente for olhar o histórico, né? Como eu disse, o componente tecnologia e inovação, ele é bem novo, tem 2 anos esse ano, né? E os materiais de apoio ao trabalho do professor, eles foram sofrendo alterações. Ele foi um material lá em 2020 e ele é um outro material esse ano. Em 2020, na primeira versão, o material foi pensado assim: sexto e sétimo anos eram o mesmo material. Oitavo e nono também era um material para essas 2 séries. E para o ensino médio, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, era o mesmo material. Era o primeiro ano do componente, então se justificava fazer esse material. Tá? Agora a gente vai apresentar um vídeo da Arlete, que é uma das organizadoras do material, tá? Falando um pouquinho mais sobre como foi estruturado para esse ano de 2020. A proposta para o ensino fundamental é a gamificação nos 2 primeiros bimestres. Os estudantes recebem TechCoin a cada conquista na sua rota de aprendizagem e o professor faz a sua validação. Como se dá essa validação? No caderno do estudante tem uma folha em que ele vai colando as suas conquistas, que nós estamos chamando de TechCoin. Cada situação de aprendizagem vai indicando quais são os momentos que ele tem direito a esses TechCoins. Ele apresenta ao professor e, por sua vez, o professor, ao verificar a situação de aprendizagem ou atividade, entrega ao estudante o TechCoin, que vai colar nessa página, e o professor faz a validação do jeito que ele achar melhor. Ao final de todas as conquistas, ele recebe do professor uma patente, que também faz essa validação. A validação pelo professor é tudo do jeito que ele entender melhor. Ao final do semestre, desse primeiro semestre, o estudante recebe o certificado de honra ao mérito pela sua participação nas aulas de tecnologia e inovação. Esse certificado pode ser entregue pelo professor na forma impressa ou enviar por um link preenchido que está no caderno do professor. Para o ensino médio, a proposta é a aprendizagem baseada em desafios. Após eles observarem o primeiro momento da situação de aprendizagem, em seguida, ele vai ter contato com o tema daquela situação de aprendizagem, a pergunta essencial e o desafio que ele vai cumprir ou vai realizar ao final de cada situação de aprendizagem. Esses desafios estão todos articulados com o que ele acabou de ver naquela situação de aprendizagem. E assim,
ele vai trabalhando tudo que ele aprendeu e desenvolvendo as suas habilidades nessa trajetória. Vamos continuar a nossa conversa, agora por outro meio. Até breve. Então, voltando. É claro, a gente disponibiliza para vocês o link do vídeo, sim, tá? A gente coloca lá no grupo, estamos pedindo, porque esse material todo é para todo mundo. A gente quer expandir, quer fazer esse componente acontecer, né? A gente vai trocando aqui conhecimento, um sabe mais, outros um pouco mais, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então, essa é a ideia. Então, na verdade, para a gente passar por essa questão do material, como ele foi pensado, então, assim, ele nasceu nessa estrutura, né? Dependendo do ano, tem um jogo, tem uma dinâmica, tem a metodologia ativa, a gente faz algumas sugestões para o professor e ele que pode extrapolar o quanto ele quiser, né? Então, o material, ele nasceu assim, e aí é um desafio, né? Um desafio nosso, de vocês também, para que o professor possa entrar nesse meio de gamificação, de tornar a aula mais dinâmica, porque ela tem que ser dinâmica, porque a gente entende que, até para atender os princípios da base nacional, né, da BNCC, também do currículo paulista, ele coloca sempre o aluno como o centro da aprendizagem, né? Então, o fato de você fazer uma atividade, colocar o aluno fazendo atividade, não significa que ele está sendo protagonista, né? Mas, se você tem um processo de construção e que o tempo todo a gente está conversando com o aluno e ele está interagindo com o objeto de conhecimento e com os seus pares, aí você está constituindo na formação desse aluno para ser protagonista. Então, quando a gente fala do protagonismo do aluno, é um processo que tem que estar alinhado o tempo todo, né, para ele aprender a se colocar, a se posicionar, a tomar decisões e muito mais. Na próxima tela, por favor, a gente faz aqui um apanhadinho do que vocês viram aqui no vídeo, tá? De relação aos materiais, e aí é importante só frisar, principalmente para quem está chegando agora, ali eu coloquei já a questão do terceiro e do quarto bimestres, né, porque o primeiro e o segundo, para o professor se encontrar, porque, na verdade, a gente tinha uma grande esperança, né, que esse ano fosse diferente do ano passado em relação aos encontros presenciais, mas aí, para o professor se encontrar e para o aluno também, no primeiro e no segundo, a gente trabalhou mesmo com a gamificação, né, porque aí, como é um processo, aí ele vai interagindo, vai se formando, vai conseguindo compreender. A proposta, só dando um spoiler aqui, né, do terceiro e do quarto, para o ensino fundamental, é a gente entrar também com a ideia da aprendizagem baseada em desafios, porque tem uma questão também da maturidade, mas não quer dizer que não possa fazer gamificação, eu posso, mas aí a gente, consideraria as habilidades que estavam propostas para esses 2 últimos bimestres, e aí a gente mudou um pouco para que o aluno também pense nesses desafios, porque uma essência da BNCC é a resolução de problemas. E a resolução de problemas não está só em matemática, ela passa por todos os componentes, né? Qual é a ideia? Nós formarmos cidadãos que possam, né, resolver problemas em qualquer âmbito social, pessoal, no trabalho, mas isso eu não posso pensar só lá no final do ensino médio. Então, a gente fez um percurso de maneira que ele sempre vai ser o centro, mas ele também vai participar, tomar decisões, resolver problemas dele, do entorno da escola. Então, a gente sempre começa um pouquinho com o que ele sabe, como olhar para o lado, olhar para a escola e, de repente, extrapolar para a sua comunidade. Essa é a grande ideia. Na próxima tela, a gente traz aí também essa retrospectiva do ensino médio. Se vocês observarem ali no ensino médio, no primeiro bimestre, só a terceira série do ensino médio que nós colocamos... Pessoal, acho que está aparecendo uma tela de alguém aqui na frente. Aprendizagem baseada em projetos, porque todas as habilidades lá do primeiro bimestre, elas se conversam e ao final de ele passar por todas essas situações, ele tem um projeto, né? Então, e a maturidade, considerando também a maturidade desses alunos. Depois, para o segundo, terceiro e quarto, a gente volta lá na aprendizagem baseada em desafios. E aí, essa devolutiva para a gente também é importante para a gente fazer esse desenho. Então, assim, qual que é a grande ideia? É que
o material, ele nasce com uma proposta, né? E claro que aí o professor pode extrapolar, trabalhar essa proposta no âmbito do conhecimento dele também, conforme a sua turma, tá? Ele coloca... Sobre essa questão, eu estou lendo aqui, que a gente já não perde a conversa, nós estamos fazendo uma interação bem bacana. Olha, Marcos, acredito que sim, a gente pode sim fazer uma formação sobre essas metodologias, tá bom? E foi legal você colocar, que a gente coloca no nosso radar. Não é formação, né? Porque a NAM já colocou a formação lá com a IFAP, eles já estão vendo um monte, mas tem essa conversa, porque aqui é mais uma conversa para a gente situar e não deixar as linhas truncadas. Mas é uma proposta, o nome está aqui, né? Que é gamificação, aprendizagem baseada em desafios e baseada em problemas. É bem legal, porque aí a gente faz uma conversa e quanto mais, melhor, né? Aí, passando a próxima tela, pode passar para a segunda, por favor? Passa mais uma. Isso, essa. Então, nós vamos começar olhando um pouquinho para o material. O que traz assim? Olha, no âmbito geral, nós trabalhamos com educação midiática no material, trabalhamos com a questão da cultura maker, trabalhamos com pensamento computacional, letramento digital, né? A gente traz as TDICs, então tem uma gama de coisas. Mas tem uma coisa importante, que quando a gente fala tecnologia e inovação, a gente fala assim, eu vou ter aula de tecnologia. O que você pensa? Tecnologia, aparelho, tal, não sei o quê, dispositivos, tal. Mas tem uma palavrinha neste componente que ela é fundamental, que é chamada inovação, né? Então, no nosso recorte hoje, nós vamos falar um pouco dessa questão da inovação. Quando vocês, e muitos de vocês já olharam o material, a gente começa com uma questão da educação midiática, porque tem uma questão muito séria, que é a segurança na internet, como me posiciono atrás das telas, né, onde eu vou clicar, e ele traz muito essa questão da reflexão. Então, no nosso componente, ele não fica no âmbito só da estrutura tecnológica, dos dispositivos, do programar, ele traz algo antes. E um cuidado que nós tivemos, e acho que vocês compreendem que tem uma hora que a gente não consegue fugir disso, lá no primeiro semestre, nós optamos por trazer habilidades em que as atividades, elas poderiam ser realizadas de forma desplugada, na maioria, né, dos casos, tem hora que não dá, mas também lá no caderno do professor, a gente coloca outras propostas, né, a gente diz assim, olha, se você puder, você pode usar esse dispositivo, pode usar essa opção, né, porque tem escolas que têm esse caminho já bem estruturado, então a gente sempre coloca duas opções, mas a gente tem que pensar também que nessa formação do aluno, e nem é a intenção de formar, né, o especialista, mas que ele passe por uma trajetória também do saber fazer e saber o que está fazendo para compreender o processo. Senão, a gente coloca o menino na frente do computador, né, e ele fica ali fazendo, mas a gente quer formar um cidadão, com todas aquelas, se possível, com as competências previstas. Então, nós vamos começar olhando uma das atividades e Ai, travou tudo aqui para mim. Pessoal, tá travado? Zé? Tá travado e tá aparecendo a minha cabeça, minha sala aí na tela, Thiago. Não, eu que não tinha aberto o meu aqui. Ah, tá. Tá? Bom, então a Arlete começa a falar sobre a organização, como é que foi organizado o material. O caderno do professor, ele ainda foi organizado de uma forma que a cada bimestre ampliasse um material de apoio. No primeiro bimestre, ele apresenta a concepção do material, tá? Um pouco da teoria sobre a gamificação, ainda mais que ele vai ser usado nas 4 séries
do ensino fundamental, mostra a estrutura e organização do material, propõe formas de avaliar o processo e discute também as metodologias ativas que estão neles. Os eixos, que é estruturante do componente, esses já foram definidos lá no ano passado, estavam presentes e eles continuam. Os eixos estruturantes do material são as tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, letramento digital e pensamento computacional. Então, esses 3 eixos estruturantes vão estar delineados em todos os objetos de aprendizagem dos cadernos. Pode passar, Tiago. A organização vai ser assim, do caderno do professor. No primeiro bimestre, eles vão apresentar textos sobre adaptações curriculares. No segundo bimestre, sobre procedimentos e estratégias de leitura para ampliar o repertório dos professores. E no terceiro bimestre, sobre tecnologias assistivas. Tá? Para os alunos, no volume 1, tá? Lá do primeiro bimestre, eles tiveram acolhimentos com objetivos diagnósticos diferentes. Então, para o 6º ano, a conversa, a proposta inicial foi sobre redes de conexões. Para o 7º, para o 8º e para o 9º ano, apresentou sobre, propôs os alunos a pensarem, a refletirem sobre rede de amigos. E para o ensino médio, sobre a minha presença na web. O que eu faço na web? Eu me exponho na web, eu me deixo expor minha família, o que eu penso, né? Isso está bem presente ultimamente, quando a gente usa bastante a tecnologia. Pode passar, Tiago. Para o primeiro bimestre, é aquilo que ela já falou, eu vou retomar só. 6º a 9º ano, gamificação. A primeira série do ensino médio vai ser a aprendizagem baseada em desafios. Para a segunda e para o terceiro, ela vai ser uma aprendizagem baseada em projetos, porque ele tem um percurso e depois vai ser proposto para ele olhar aquele percurso que ele fez e pensar num projeto. Quer dizer, é ele fazer uma própria reflexão sobre o processo que ele passou. No segundo bimestre vai continuar 6º e 9º gamificação e todo o ensino médio com uma aprendizagem baseada em desafios, tá? Não vai ter um produto, um projeto para ele pensar. A avaliação desse componente, ele não é feito com notas, tá? Ele é com conceitos sobre o engajamento desses alunos. Um engajamento total, quando ele se compromete amplamente com as propostas lançadas pelo professor e vai além até do que o professor propôs. Um engajamento satisfatório, quando ele se engaja corretamente nas atividades, e um engajamento parcial, quando ele se engaja com muita insistência do professor, tá? E agora a gente tem uma pergunta para vocês. Como esse tipo de proposta que a gente apresentou, essas vertentes, podem contribuir para a formação do estudante? Podem responder no chat, pode abrir o microfone e responder.
Zé, nós tivemos aqui uma pergunta, tem uma professora comentando aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Pessoal, como que estava a tela para os demais? Estava tendo alguma intercorrência? Não, eu estava vendo normal aqui. Eu vi essa pergunta mesmo. Uhum. Aqui tá normal. Normal. Tava normal também. Só um Perfeito. momento que apareceu a Normal. tela de outra pessoa, mas depois voltou normal. Professor, se caso você tiver com alguma intercorrência na internet, o que a gente recomenda? Se você tiver pelo site ou de repente tiver pelo aplicativo, tenta entrar e sair e entrar novamente, tá? Ou atualizar a página, tá bom? Aí o pessoal começou a responder lá no chat que estava normal também. Mas e aí? E essa proposta? Ela pode contribuir, esses tipos de proposta, quer dizer, a gamificação, a aprendizagem baseada em desafios, tá? A Fernanda Machado colocou assim: o aluno passará a ter um papel ativo durante sua formação. A Regina respondeu a questão de estar normal. Acho que a Nayara coloca, acho que contribui muito para o protagonismo do aluno. A Edelma, essas propostas são muito importantes. Eles serão, né, os alunos serão protagonistas da aprendizagem. É o que a gente espera quando a gente lança esse tipo de proposta, professor, é bem isso. Que os alunos se lancem a escolher, né, a fazer escolhas. Na parte das exatas, tem algo que liga muito forte isso daí, que se chama exercício de investigação, que é o aluno se tornar protagonista do seu conhecimento. Achei muito interessante. Sim, concordo plenamente. E mesmo a aprendizagem baseada em desafios ontem, no material lá no Memorial da América Latina, eu achei muito interessante que eles foram apresentar uma proposta que ocorreu numa escola, uma professora de biologia, com os alunos observando a merenda escolar da escola e o desperdício, e pensando numa escola sustentável. A ideia dos alunos ao observar é que tinha desperdício. Então, primeiro eles criaram um site para disponibilizar o cardápio com antecedência. Depois de disponibilizar o site, os alunos criaram um aplicativo, tá? Programação, todas feita por eles, o aplicativo todo feito pelos alunos, para o aluno falar o que ele ia comer daquele cardápio que estava lá, o que ele ia comer no almoço do outro dia. E daí as merendeiras poderiam redirecionar a quantidade que elas faziam de acordo com o que as pessoas lançassem lá. Eu achei bem interessante, porque foi pela investigação dos alunos e pela ideia deles do que eles poderiam contribuir. Acho que é bem utilizar escolhas, né? O Juliano, os alunos tornam-se mais ativos em seu aprendizado. O Silvio, nessa proposta, o aluno se torna protagonista na resolução dos desafios propostos. Zé, e uma coisa que eu acho bem interessante também, que o professor comentou aí na hora que ele abriu o áudio, é que essa proposta ela não é restrita somente ao componente de tecnologia e inovação. Essa proposta metodológica ela perpassa todos os outros componentes curriculares também,
como a gente vai mostrar mais adiante, essa proposta da gamificação, dessa aprendizagem criativa, a gente pode trazer ela para todos os demais componentes. Na segunda, por exemplo, na terça, nós relacionamos isso muito com os componentes, né, de geografia, de história, sociologia e filosofia, né? Ontem nós vimos uma proposta com a professora Janete, né, de língua portuguesa, e hoje vocês também vão ver uma proposta bem interessante também. Então, só para a gente entender que esse componente ele não é restrito só para os professores que têm esse componente atribuído, né, essa proposta, aliás. Essa proposta metodológica ela pode também ser aplicada em todos os demais componentes curriculares também. Muitas vezes você fala, mas eu sou de matemática, eu sou de ciência, eu não tenho esse componente atribuído, mas a proposta metodológica ela é bem interessante, ela pode ser aplicada nos outros também. A professora conseguiu achá-la. O problema dela. Ela conseguiu investigar. Parabéns, professora. A Fernanda falando que a gamificação torna o ensino mais atrativo. A gamificação é uma proposta de realmente buscar a motivação do aluno para a realização das atividades e do que é proposto. Tá? Tiago, quer continuar? Eu acho que a gente... o Tiago tocou no ponto certo e naquilo que nós nos propusemos na hora que a gente pensou em fazer essa TPC, de que essa metodologia que está lá para o componente tecnologia e inovação, ele pode ser utilizado em qualquer área. Está lá nos nossos objetivos iniciais, falar sobre isso mesmo. E vocês dão exemplos claríssimos de que isso é possível. Tiago, com você agora. Vamos lá, obrigado, Zé. Bom, pessoal, então, depois de toda essa socialização que nós já fizemos, né, é importante também a gente entender como que isso está norteado, né? Então, a gente sabe que o nosso currículo paulista, ele é norteado claramente por uma base nacional comum curricular, e essa base tem suas competências. E o que é importante a gente frisar? Que especificamente, né, o componente de tecnologia e inovação, ele está alicerçado, ele está alinhado com a competência geral 5, que versa sobre essas tecnologias digitais e tudo mais. Não somente com ela, mas principalmente com ela. Tá? Então é importante eu destacar isso, que todo o currículo paulista ele é alinhado com a BNCC, mas em especial algumas competências elas são muito mais evidentes, né, em determinados componentes curriculares. Nesse caso, como a gente está falando aqui de tecnologia e inovação, o que nos chama mais atenção nesse caso é esse alinhamento com a competência geral 5, tá? Que vai falar claramente sobre tudo isso. E dentro desse alinhamento, nós também temos uma metodologia, que é proposta chamada de aprendizagem criativa. Essa metodologia ela é baseada nesse princípio dos 4 P's. Vocês vão ver aí que tem paixão, pares, né, pensar brincando e projetos. Então, dentro dessa lógica da metodologia dos 4 P's, todo esse aluno, né, quando ele começa a trabalhar com esse material, a gente percebe que ele vai trabalhar com a sua emoção, por meio da paixão, né, de trabalhar com essa temática, e por meio do trabalho com os pares, ele também vai desenvolver essa colaboração, por meio do pensar brincando, ele também vai desenvolver essas sensações, e por meio dos projetos que vem dentro dessa prática, né, ele vai também acabar desenvolvendo o seu intelecto superior. Então é importante a gente frisar que a metodologia a ser trabalhada, né, que foi embasada dentro do componente de tecnologia e inovação, é essa da aprendizagem criativa, tá bom? Eu vou falar, pessoal, agora de uma coisinha que é bem simples para muitos, tá? Mas ainda gera algumas dúvidas, tá bom? Eu sei que muitos sabem aqui onde que a gente localiza os materiais, né, do São Paulo Faz Escola, claro, né, e do Currículo em Ação. No entanto, é importante a gente mostrar, porque ainda tem muitos professores que iniciaram um contrato agora, não sabem como localizar, né? Então é importante a gente sempre estar frisando onde isso está localizado. No slide, que já foi encaminhado para todos vocês, tem todo esse link aí, vocês podem clicar, já vai redirecionar direto para a página, tá? Como que é o visual da página, né? Como que é a visualização dela. Então, na hora que vocês clicarem no ícone, né? Perdão, no link, desculpem, vocês vão ser redirecionados para uma tela como essa, no caso aqui eu vou mostrar o de ensino fundamental, anos finais. Então, na hora que eu clico aqui nessa... Deixa eu só pegar aqui uma canetinha aqui, ó. Na hora que eu clico aqui em materiais, ó, nessa aba aqui superior, eu vou ter essa janelinha que vai abrir aqui para mim, tá?
E aí, dentro dessa janelinha, eu posso optar aqui por educação infantil ou ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, aliás, e ensino médio. Então, como eu vou colocar aqui ensino fundamental, é claro que eu vou na de cima, né? E aí eu vou ter essas opções, materiais de formação, materiais de apoio e os materiais do Aprender Sempre. Tá? Então, eu claramente vou clicar aqui em materiais de apoio, e aí ele vai me redirecionar para essa tela aqui, tá bom? Então, esse procedimento, ele tem a mesma lógica para o ensino médio também, tá bom? Tanto para o caderno do professor como para o do aluno. Eu vou mostrar isso passo a passo com vocês aqui em loco, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu descartar. Eu vou mostrar aqui, eu vou entrar numa janela qualquer, tá? Esse é meu navegador. Ah, Thiago, como que é o nome do site? Eu não lembro, como é que eu faço? Bom, se você digitar aqui em cima, ó, EFAP materiais, ó, ele já vai me redirecionar para o primeiro site aqui que aparece, ó. É o que eu vou precisar. Então, digitei lá em cima, EFAP materiais, pronto, eu já consigo localizar aqui a aba que eu preciso. Clico nessa primeira indicação, ele vai carregar essa página que eu tinha mostrado para vocês. Ó. Então, na hora que eu clico aqui em currículo, eu tenho acesso a currículo, os documentos, as legislações que o embasam, e aqui o que é importante para nós, que nós estávamos mostrando, ó, os materiais. Vem aqui, ó, ensino fundamental, materiais de apoio, e ele vai me abrir novamente uma outra página. Ah, Thiago, mas é igual ao anterior. Ela é igual, mas aí vocês têm que descer, tá? Então aqui vocês vão encontrar as habilidades essenciais para a rede estadual neste ano, de todos os componentes curriculares, ó. Os cadernos do aluno, tanto o volume 1 quanto o volume 2, eles já estão aqui. Os cadernos do professor, volume 1, também vocês vão encontrar, e os do volume 2. Ah, Thiago, mas eu não encontrei os cadernos ali de tecnologia. É só descer mais um pouquinho, ó. Materiais de apoio ao Inova. Então, o caderno de tecnologia e inovação ele vai estar aqui, ó. E o de projeto de vida do outro lado, tá bom? Então, é sempre importante a gente mostrar o passo a passo aqui, porque tem muita gente que começou agora no estado, tem contrato recente e muitas vezes não sabe onde localizar, tá bom, pessoal? Sei que muita gente aí tira de letra e com louvor, mas a gente precisa mostrar como que acessa, tá bom? Voltando então para cá, é importante eu frisar isso daqui, galera, que tudo que eu vou mostrar como exemplo, tá, de gamificação dentro de alguns componentes curriculares, elas são sugestões, tá? Então é importante a gente deixar bem claro isso, que cada professor pode adaptar a sua realidade social e também a realidade social do aluno, tá bom? Então, esse e-book que eu compartilhei também com vocês, a gente já enviou para as escolas, ele está lá no grupo do WhatsApp dos coordenadores, e provavelmente vocês também já tiveram acesso, são sugestões, para que vocês tenham como base, para de repente, eu quero montar uma proposta gamificada do meu roteiro de estudos para os alunos. Dá trabalho? Dá muito trabalho, muitas vezes gasta-se muito tempo, mas o resultado final é bem interessante, é muito legal também, tá? Então, uma nova proposta metodológica. Caso vocês queiram também fazer uso, tiverem qualquer dúvida, tanto eu quanto o Zé, a gente está à disposição lá também para poder auxiliar, tá bom? Então, esse daqui é o material, ele não foi desenvolvido por nós, mas nós tivemos aí a licença de uso do pessoal da diretoria SU1, que o produziu. Então, dentre algumas dessas propostas, eu elenquei aqui algumas, tá? Dos quais a gente colocou nos dias que nós tivemos a TPC. Então, essa daqui, por exemplo, é uma proposta que foi para História, naturalmente aqui do 7º ano, ó, como vocês podem ver as habilidades. E aqui, ó, vocês conseguem ver nessa parte azulzinha o link, e aí vocês podem acessar para ver como que o professor organizou essa atividade. Deixa eu ir para o próximo aqui. Essa daqui é uma atividade de filosofia, tá? Essa daqui é uma outra atividade para geografia. O professor trabalhou com cartografia em sala de aula. Aqui uma atividade de língua portuguesa para o 2º ano do ensino médio. O professor trabalhou com paragrafação. Aqui, educação física, nós mostramos ontem também. O professor trabalhou para 7º e 8º anos. Essa outra aqui para língua inglesa. Essa outra para artes. Essa daqui, aí já entramos na área de vocês. Para o pessoal que é da área de Química, nós temos uma proposta aqui, ó, bem interessante para o 1º ano de Química. Uma proposta da professora Rebeca, lá dessa diretoria. Então, caso vocês queiram acessar,
ele é bem interessante porque ela vai trabalhar com os modelos atômicos, tá? O modelo atômico de John Dalton, e etc, etc. Infelizmente não é a minha área, mas eu lembro das aulas do ensino médio, tá? Então vale a pena vocês conhecerem. Essa daqui é uma outra proposta para química, também do primeiro ano do ensino médio, ó. O professor trabalhou aqui reconhecer a conservação de massas em transformações químicas. Então é bem interessante, vale a pena consultar. Pitágoras, uma proposta aqui para matemática no 9º ano, tá? Esse outro aqui também é uma outra proposta para matemática já no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então esse e-book ele traz algumas metodologias das quais vocês podem estar utilizando em sala de aula, como exemplo, eu vi que o professor trabalhou dessa forma, eu acho que eu consigo fazer parecido, consigo copiar o que ele fez, não tem problema. Na educação a gente brinca que nada se copia, né? Tudo se utiliza. Então, como a gente tem essa licença aí do pessoal da Sumo, vocês podem usar também, podem montar, podem remontar, fiquem à vontade na utilização desse material, tá? Que eu só coloquei algumas propostas, mas ele traz muitas outras, tá? Inclusive para educação infantil, para Fundamental 1, vale a pena conhecer também, tá? Agora, para a gente finalizar aqui, pessoal, pelo menos a minha parte, né? Eu gostaria de mostrar para vocês também que nós temos, o governo do estado de São Paulo, né, por meio da Secretaria de Educação, ele criou o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, o CIEBP, e ele está já em uso, todos nós podemos acessá-lo, existem inúmeras trilhas formativas que a gente também pode utilizar, que a gente pode compor dentro do nosso hall metodológico, tá? Então, eu vou só, de licença de novo para vocês, que eu vou clicar no link, só para vocês conhecerem como que é o site. Ó, esse aqui é o site do Centro de Inovação, e vocês têm aqui, ó, todo o acesso aos pilares que o norteiam, né? E aqui as trilhas formativas, tá? Então, na hora que vocês forem clicar aqui nas trilhas formativas, vocês podem ter acesso a todas elas aqui, ó, tá? Vale a pena conhecer alguma? De repente, vocês podem estar utilizando ela dentro de um componente matemática e, naturalmente, aí, bem interessante para vocês verem e adaptarem também para a realidade de cada cidade, de cada unidade escolar, tá bom? Então, esse é o Centro de Inovação. Caso vocês estejam também de passagem por São Paulo, vale a pena vocês também conhecerem lá, é só ligar e agendar que vocês também podem conhecê-lo em loco, tá bom? Outra coisinha, pessoal, para quem tem o componente de tecnologia e inovação atribuído, nós disponibilizamos um grupo de WhatsApp já faz algum tempinho, algumas 2 ou 3 semanas, e, de certa forma, a gente percebe que muitos professores têm o componente atribuído e nós não tínhamos até então um grupo para que esses professores pudessem estar interagindo conosco e entre vocês mesmos, tá? Então, caso vocês tenham esse componente de tecnologia e inovação atribuído, vocês podem entrar por meio desse QR Code que está disponível aí, está disponível também na pauta de vocês, e por meio desse link que já vai direto lá para o grupo, tá bom? Antes de finalizar, pessoal, eu gostaria de chamar o professor Rafael. Professor, você está aí? Rafael? Quer ver que ele caiu? É Rafael Torres? Rafael Vaz. Tem 2 Rafael aqui. Rafa, deixa eu ver se ele está aí. Só um minutinho, pessoal. Ô Zé, a Edelma está pedindo o link do Centro de Inovação. Isso, eu já vou compartilhar enquanto o Rafael ia falar. Pessoal, eu acredito que o Rafael tenha caído. Eu falei com ele há um tempinho atrás e ele caiu. Acho que é ele. Seu microfone acho que está desligado. É.
É a Rafaela que está falando aqui. Não é o Rafael, não. Mas tem um Rafael também lá, Não é ele, não. dos participantes. Eu acho que ele deve ter caído. Bom, pessoal, enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat os links que vocês viram agora, tá? Deixa eu ver se ele volta, eu vou tentar entrar em contato com ele. Porque aqui tá uma chuva e eu não sei como é que tá a conexão dele também. Ó, esse link que eu compartilhei no chat é do Centro de Inovação, vocês podem clicar, fiquem à vontade, ele é para uso nosso mesmo, tá? Todas as trilhas formativas ali são bem interessantes, eu gostei bastante. Esse aqui é o link do grupo do WhatsApp. Não está aparecendo, Tiago. Você tá com acesso no ao chat? chat do Centro de Mídia, tá no chat. É que muitas vezes as pessoas não têm o... Mas caso vocês também não tenham acesso aqui ao chat, pessoal, ele está disponível na pauta, tá? Então, na hora que vocês entrarem lá na pauta, tá todos os links também disponíveis, tá bom? Não vai ter problema nenhum de não terem acesso. Deixa eu pegar aqui também. O Zé, ele não está conseguindo entrar mesmo. Bom, isso acontece, né? A gente sabe que, né, ainda mais num tempo assim, tá? Uma outra coisa ontem prometida, eu acho que a escola dele vai estar até julho, né? Que a diretora Ângela estava lá ontem, tá? As escolas que estavam lá vão ter 100 megas até julho desse ano, né? Então, Benjamin Constant vai ser uma escola com 100 mega. Ontem, pessoal, uma proposta que nós achamos também bem interessante, né? Foi lançado o Mega Escola, né? A Thalita... Não, a Thalita você não estava, né, Thalita? Você já tinha voltado, né? Sim, já tinha voltado. Ontem, na hora do almoço, foi próximo do almoço, na hora que nós estávamos realizando a TPC ontem, né, entre as 10 e 11 e pouquinho, o secretário estava lançando esse programa, né, que é um programa que visa levar conexão de até 100 mega para as escolas, né, então, muito provavelmente, nos próximos meses, a conexão das escolas estaduais vai melhorar bastante. Esse era um pedido que já era de longa data, né, o pessoal reclamava bastante das conexões, que muitas vezes quando vários computadores estavam conectados, ela diminuía bastante, né? Então uma conexão de 100 mega vai dar para bastante gente utilizar com uma velocidade bem boa de navegação, tá? Na realidade, o cronograma previsto, né? Tudo é um cronograma previsto, tá? É assim, os diretores que estavam lá ontem, essas escolas, pelo calendário deles, a proposta é até julho de 2020. E as demais escolas até julho de 2022. Zé, não consegui fazê-lo voltar. Não dá. Não consegui. Então, eu acho que a gente poderia propor. Eu gostaria de ouvir mais ele sobre isso. Se eles conheciam tais metodologias, se eles aplicam as metodologias. Eu gostaria de ouvir, então, dos professores. Acho que poderia ser uma opção, já que ele não consegue apresentar. O trabalho dele ia ser, ele tem uma eletiva, né? De robótica. De robótica, tá? E daí, já aproveitando, né? Dia 19 tem o curso de robótica que já foi aprovado, o RoboClass lá, ele começa dia 19. Vou mostrar aqui o cartaz, pessoal, e depois vocês podem printar a tela. As inscrições são até quarta-feira, tá? E serão aos sábados. Lembrando que a certificação, como ele é um curso que está cadastrado para nós aqui no nosso CAD, ele pode ser utilizado também para evolução funcional, tá bom? Além de ter essa certificação, ele vai vir pela Unesp também. Então, a professora Mariana, professora da Unesp de Tupã, se disponibilizou a dar esse curso tanto na DE de Tupã, como na diretoria de Adamantina.
tá? Então, quem quiser já pode fazer inscrição, fiquem à vontade, porque é um curso que está tendo bastante procura. Nós já estamos passando das 100, né? Eu não sei, é. A gente já passou das 100. Deixa eu colocar aqui o cartaz para vocês verem também. Ó, então, caso vocês queiram também fazer inscrição, elas vão até a quarta-feira que vem. Ah, Thiago, mas eu preciso ter o Arduino para fazer esse curso? Não há necessidade de ter o Arduino, tá? Vocês podem fazer o curso por meio de uma plataforma chamada Tinkercad, tá? Então, o curso vai ser pelo Meet e com o apoio dessa plataforma, tá bom? Então, caso vocês queiram também realizar a inscrição, ela está aberta, tem o link aí do formulário, e vocês podem também mirar a câmera do celular para cá já ir direcionado para o formulário de inscrição. Professor, a respeito desse curso, é a professora Edelma que está falando. Oi, professora. Eu li o regulamento, né, eu vi, né, que vão ser aos sábados, né, as aulas, mas eu gostaria de saber se tem, assim, um cronograma dos sábados que ocorrerão esse curso, porque eu não consegui encontrar no regulamento. Perfeito. Se vocês têm isso ou não. Zé, você tem o cronograma? Você fez o registro? Ou ele vai ser apresentado no primeiro dia? Então, o cronograma vai depender da disponibilidade dela, não? A gente não tem um cronograma fixo. Eu e ela nos comprometemos em não juntar as datas, entendeu? Por exemplo, o meu curso de gamificação eu tenho esse sábado, no sábado que ela dá o curso eu não tenho curso, e daí depois no outro sábado eu tenho. Mas o dela, assim, em data específica, não ficou montado, não, se eu não me engano. Acredito que a aula inaugural vai ser dia 19, né? A aula inaugural está previsto dia 19, é isso que a gente tem, porque eu acho que depois ela é só na aula inaugural que é previsto porque depois fica tudo gravado dela. Dia 19 vai ser o sábado, isso mesmo. Certo, então, obrigada, tá, professor? Por nada. Então, vale a pena, pessoal. É um curso, assim, para quem não tem conhecimento na linguagem de programação, né? A professora Mariana, ela é bem didática e ela, literalmente, ela pega na mão mesmo da gente e fala assim, não, ó, vamos começar linha por linha e tal. Para quem é iniciante nessa situação, vale muito a pena, tá? Então, agora, já para quem é avançado, vale a pena também pela experiência, tá? É bem interessante, como vocês viram nas ATPCs anteriores, é uma linguagem bem bacana, tá bom? Ontem também no nosso grupo lá, Thiago, você viu o que eu acho que foi o Aguinaldo que é um aplicativo da Google para programação também, bem simplesinho. Por blocos, né? Por quebra-cabeça. Achei bem interessante, bem legalzinho ele também. Tô pegando o link aqui, pessoal, já vou compartilhar com todos, tá? Só um minutinho. Você tá pegando o quê? O link lá? Eu tô buscando o link dele. Pronto, peguei aqui do formulário, já compartilho com vocês aqui no chat, tá? E aí vocês podem... Thiago, bom dia. Bom dia. Eu sou a professora Laís, da Escola Edene, e eu queria aproveitar esse momento, já que a gente está aberto para falar. Eu tenho uma aluna que ela tem uma proposta de um trabalho, ela me procurou, e ela tem vontade de criar um aplicativo para para adolescentes que têm diabetes mellitus. Ela queria alimentar esse aplicativo com informações e ela queria que tivesse a opção desses adolescentes que baixarem esse aplicativo dela conversarem entre si. E aí eu vi que teve uma rede social, por exemplo. Uma live. Mais ou menos isso, né? Sim, trocar informações de como eles lidam com tudo isso, né? Ainda mais, ela falou assim,
pela pandemia, né, poderem se conversar, já que não se encontram, essas coisas assim. E ela tem a intenção, assim, do aplicativo ser informativo, com informações científicas, né, e ter essa parte de interação. Perfeito. Aí eu vi que teve uma live no Centro de Mídias que falava que o nosso e-mail institucional a nossa conta institucional da Microsoft tem a opção de criar esse aplicativo, né? Um aplicativo. A gente tem essa opção. Só que eu não sou, assim, tão, né? Não entendo muito bem. Então, assim, é só um comentário e também uma proposta de talvez a gente ter uma aula sobre isso, por exemplo. Porque acredito que, além da gente criar um aplicativo com essa ideia dela, nós, professores, podemos desenvolver algo também para interagir mais com os alunos, né? Não sei. Essa é a minha ideia, é só uma proposta. Eu confesso para você fuçando. que eu não assisti essa live. Eu confesso que eu não assisti, eu não tenho conhecimento sobre o pacote Office em relação a aplicativos. Eu conhecia uma plataforma chamada Flutter, que aí você consegue programar para aplicativos. Eu confesso que da Microsoft eu não conheço. Só se o Zé conhecer, Zé. Então, foi só um comentário que eles fizeram, eles não falaram muito a fundo. Eu não sei nem se eu consigo achar aqui para você, porque era um dia que eu peguei e fui assistindo, aí eu vi. Mas é legal a proposta E dela. aí eu falei assim, deixa eu perguntar, porque assim, eu vi, aí eu, né, falei, vou dar uma olhada, mas se pudesse ter uma orientação mais técnica em relação a isso, né, é só uma sugestão mesmo, tá? Então, o pessoal da Protec nossa... da minha escola se propôs a me ajudar, mas se a gente tiver um apoio maior, seria legal. É só uma proposta mesmo. E nós sabemos, Laís, haverão algumas formações para a área de tecnologia. Agora, nesse próximo mês, né, e para os próximos meses também até o final do ano. Isso a gente tem certeza, porque já foi falado. Então, a gente já está preparando aqui o meu calendário do Zé aqui também, porque algumas formações haverão. Eu acredito que pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Se tiver, com certeza a gente vai repassar para vocês também. Mas, assim, de aplicativo, a única coisa que eu conheço só é o Flutter, né? Eu não conheço outro. Desculpa, Zé, eu te cortei. Assim, eu acho que a professora tem que alimentar essa ideia da aluna, tá? É bem legal. A gente vai ter, no dia 13 de julho, o lançamento novamente do Inova, né? Do Momento Inova lá, e aonde geralmente eles têm o Hackathon, tá? Que é justamente um evento onde as equipes constroem um projeto de um aplicativo. Então, eu acho muito interessante a professora conseguir já mobilizar essa aluna com outro grupo de alunos. Acho que são 3 alunos que geralmente desenvolvem o Hackathon, tá? Pensando em inscrever a escola para participar do Hackathon. Acho que seria um ganho muito grande, tá? Ela pode se informar melhor ainda sobre os aplicativos e sobre o que existe no pacote Office nos educadores da Microsoft, que é uma comunidade grande que lá vai esclarecer ela também. Eu acho que é uma possibilidade dela ir buscar lá, entendeu? Mas eu já pensaria com essa aluna, com mais 2, pensando no Hackathon que eles vão lançar dia 13 de julho, já fazendo um spoiler aí do Movimento Inova, que vai ser o 3º ano, né? E é um movimento muito interessante. A gente já teve no ano passado a Escola Julieta, que estava concorrendo na Feira de Ciências, e a Escola Benjamin Constant, que apresentou o projeto da Horta. Tá? É bem legal. Eu agradeço as orientações, inclusive se você puder
me mandar alguma coisa sobre esse hackathon, que eu não sabia, né? Se você puder me encaminhar, eu agradeço, então. Eu mando as Anotei aqui o que informações você dos falou. outros anos. As informações dos outros anos tá lá no site do Inova. Ah, Tá? então já vou olhar, então. Tá bom. Dá uma olhadinha, que daí você já vai tendo uma ideia, assim. Mas, nossa, eu acho que você já está com meio projeto na tua mão, assim. O desenvolvimento dele é o de menos. A ideia é fantástica. Então, é que a gente tem uma disciplina que chama Eureka, é para o nono ano, né, que eu trabalho. E aí teve essa aluna que apresentou essa proposta, mais uma outra que apresentou uma proposta de um vaso auto-irrigável, né? E aí a gente estava pensando em escrever esses projetos para aquela feira de ciências que vai ter, que foi divulgado recente, né? Mas aí a gente tem o projeto já escrito, né? Eu coloquei referências científicas, nós já escrevemos, porque eu trabalho com eles além dessa parte da execução, é a escrita de um projeto científico, onde buscar as referências, como realizar as referências, assim, sabe? Então, já está escrito. Eu só queria mais a orientação nesse sentido, porque realmente, assim, a parte tecnológica que eu sei é de eu fuçar e tentar achar como que faz, mas, assim, a habilidade eu não tenho, né? Ó, Laís, o professor Jefferson, que é Protec aí na Escola IDENE, e o professor Paulinho também, eu posso falar porque eu conheço muito da competência dos dois. Se você comenta com o Jefferson e com o Paulinho que existe uma plataforma chamada Flutter, da qual tem vários tutoriais no YouTube de como que aprende-se desde o básico a programação em aplicativos. Eu conheço essa, pode ser que eu tenho certeza que existam outras bem até mais fáceis ou até mais complicadas do que ela, mas vale a pena dar uma olhadinha nos tutoriais. De repente o professor Jefferson e o Paulinho eles podem te ajudar nesse momento. Tá? Eu não sei se o Jefferson está hoje aqui, mas eu sei que eles dominam muito bem essa parte também. Eu conversei com eles, especificamente eu conversei com o Paulo, que eu estava escrevendo e ele estava lá na escola e eu conversei com ele, né? E, inclusive, ele também falou dessa plataforma da Microsoft, mas eu vou falar dessa que você falou e a gente vai trabalhando junto, então. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado, Laís. Pessoal, então a gente não vai adiantar com vocês aqui. A programação, naturalmente, era que houvesse a proposta de uma apresentação, mas o professor não conseguiu entrar. Eu vou compartilhar com vocês aqui novamente, então, o formulário de lista de presença. Eu peço desculpas antecipadamente pelo problema técnico que nós tivemos, tá? Mas a gente está no mundo tecnológico, a gente está sujeito a toda e qualquer situação, em virtude dessas conexões, tá? Eu agradeço demais a participação de todos vocês, a participação dos PCNPs que contribuíram aqui também. Agradeço também, durante essa semana aqui, o Zé, meu parceirão aqui, desde terça-feira. E passo a palavra para você, Zé. Assim, eu acho assim, não teve a oportunidade do professor, né? A gente perdeu isso. Mas a gente também ganhou, por exemplo, ouvindo a professora. A gente precisa ter mais trocas desse tipo, entendeu? Ter mais espaços onde os professores possam mostrar o verdadeiro trabalho que eles fazem, e que eles fazem trabalhos de excelente qualidade. E que muitas vezes a gente, nessa loucura da pandemia, também perdemos muito dessa troca. A gente tem trocado mais, porque também, por um outro lado, a pandemia trouxe assim dificuldades para todo mundo e a gente tendo que compartilhar e falar, eu não sei fazer isso, com o nosso colega, e o colega fala, mas eu resolvi isso assim. Então, tem um lado negativo, mas tem os lados positivos das coisas. E assim, foi ímpar e eu acho que foi maravilhoso a professora apresentar a ideia dos alunos dela. E se tiver mais alguém que queira compartilhar alguma outra coisa que está fazendo, acho que o espaço a gente ainda tem um tempinho aí, né? Se sinta à vontade de falar e compartilhar.
que eu acho que isso a gente tem que valorizar muito, que é a ação do professor lá na sala de aula. A lista de presença só tá metade, acho que embedado, não sei como que fala. Então, você clica, ele tá dando um erro. Para conseguir responder, tem que copiar e colar no navegador. Eu tentei colar novamente, mas fica da mesma forma. Aqui para mim tá normal. A hora que eu clico, ela tá redirecionando aqui para mim deu normal. Eu também consegui. Ó, eu vou espelhar aqui até para vocês. Quer ver? Aqui também tá normal. Ó, e a hora que eu clico aqui, ó, eu vou voltar. Ó, cliquei nela, aí ela me abre normal. Aqui eu tive que copiar e colar no navegador, não, sem problemas. Eu acho que não... Eu cliquei aqui, já foi direto, Rô. Tá certo, então. Tudo bem, pessoal? Então, agradeço a participação de todos. Infelizmente, eu peço desculpa aí pelo nosso problema técnico, mas eu acredito que eu vou ver com o professor se ele grava o vídeo e eu compartilho com vocês no decorrer da semana, tá bom? Posso fazer duas pequenas colocações? Oi, Magno, fica à vontade. Tudo bom? Uma é que tem dois aplicativos, ou se quiser considerar como joguinho também, que é muito bom para aprender programação, principalmente do passo inicial. Um chama Scratch e o outro Superlogo, né? Que são dois aplicativozinhos assim, ou joguinhos que você aprende programação do inicial, né? Que são bem interessantes. E só um adendo que eu tinha falado do exercício de investigação. Quando eu fiz ele na escola, que foi nessa base de fazer o aluno como protagonista do conhecimento e tudo mais, a gente tinha muita dificuldade por ser na base do papel e caneta e ter como interessado só aqueles alunos que gostavam da matéria de exatas, né? Que vai muito de encontro com tudo que foi falado hoje. Magno, uma ideia muito bacana, pessoal, para quem queira iniciar realmente nesse mundo da programação, né? O Scratch ele é muito legal e muito dinâmico, né? Ele tem um gatinho, né, no centro da tela e você vai programando esse gatinho, se ele vai para frente, se ele vai para trás, se ele vira 360 graus, né? Então, assim, para quem está iniciando é muito legal. E esse outro como que é o nome, Magno, que você mencionou? Desculpa. É o Superlogo. O Superlogo. Ele é por blocos, não é esse daí? Isso, você vai... É uma tartaruguinha, né? Que você vai dando os comandos para ela. É muito legal. Então, assim, a gente tem aquela certa limitação quando a gente fala de linguagem de programação, que todo mundo pega e fala assim, mas eu tenho dificuldade, né, de digitar lá a linguagem C, né, que aparentemente é tão complicado, mas é porque a gente não conhece. Mas eu falo assim, rapaz, complicado, vocês que são da área de exatas, foi eu colocar na minha cabeça arco trigonométrico. Aquilo era complicado. Então, para vocês que são muitas vezes aí de ciência de natureza e exatas, parece tão fácil, mas olha como que a gente tem essa dificuldade também. Eu tenho facilidade numa determinada coisa. Programar, para mim, é algo relativamente simples. Mas se eu pegar um arco trigonométrico para fazer uma equação, alguma coisa naquele sentido, eu não domino. Eu não sei. É uma parte do meu ensino médio que ficou perdida. Tiago, qual o nome do primeiro aplicativo que o professor falou? Scratch. Scratch. Isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui o site. Eu já mando o link para vocês. Tá. Sim, Tiago, é o Márcio. Oi, Márcio. Fica à vontade. Tudo bom, Tiago? Beleza? Tudo Queria só ótimo. fazer uma contribuição, tá? À vontade. Também tem um livro aqui sobre gamificação, Flora Alves. Para quem quiser ter uma base sólida sobre isso, está começando agora, eu vou abrir aqui a tela e mostrar a capa dele. Fica à vontade, Márcio. Se quiser espelhar também, se estiver no seu computador. Você está conseguindo ver aí. Agora sim. Gamification, vira um pouquinho mais para o centro. Isso, Flora Alves. Como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo do conceito à prática. Então é bem bacana. Quem quiser ter uma base assim bem sólida para começar a navegar nesse mundo aí, é bom ter. Tá bom? Ótima indicação. Valeu, Márcio. Obrigado. Sueli, eu coloquei aqui o link do Scratch, tá? Aqui no lado. Pessoal, eu vou parar a gravação, então. Pessoal que já tiver outro compromisso junto à unidade, fiquem à vontade, tá? Obrigado, Tiago. Por nada.